vidas. Assim te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui felizes, né, irmãos? Gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido, né? O pastor disse assim que é um privilégio para nós, né? A maior vitória que nós recebemos no dia de hoje é estarmos na presença do Senhor, é lutarmos, né, por estarmos na presença do Senhor. É uma oportunidade. Eu estava falando com a minha cunhada, é uma oportunidade. Pode se sentar, meus irmãos. É uma oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia que nós acordamos, que nós levantamos, que nós estamos vivos. É uma oportunidade que Ele está nos dando, né? Para que nós possamos ser aperfeiçoados, melhorados, né? Para nós podermos alcançar aquilo que Ele já ganhou, aquilo que Ele já nos deu, mas cabe a nós guardar, lutarmos pela nossa salvação. Ele mesmo vai falar em Apocalipse, né? Para a gente cuidar. Ele diz, cuida, guarda, para que ninguém tome a sua coroa, porque o inimigo, ele luta, irmãos, né? A natureza que há em nós, pecaminosa, ela é fraca, ela luta, a Bíblia diz, contra o Espírito, e o inimigo, ele também luta, né? A Bíblia diz que ele está ao nosso redor como um leão, bradando, tentando tirar de nós aquilo que o Senhor já nos deu, né? Que é a vitória da salvação, que é o privilégio de conhecer a Deus. Oh, coisa maravilhosa, é o privilégio de conhecer a Deus. Quantas pessoas não têm, né? Não querem, né? Até têm a oportunidade, mas não querem, né? E o Senhor, ele se revela, né? O Senhor, ele é tão maravilhoso. Eu fico imaginando assim a soberania de Deus, pastor, né? A vontade dele sobre a vida de cada ser humano. A vontade do Senhor, ela é tão maravilhosa que eu sempre fico assim meio meditando, porque o Senhor, ele vai se revelar a um Abraão, né? E era no mesmo tempo de Jó. Nós vamos ver que Melquisedeque também era alguém que adorava a Deus, um rei que adorava a Deus. Mas Deus, quando Ele quer fazer um projeto, quando Ele tem um projeto sobre a vida de um homem, não importa onde ele está, não importa se tem um pronto, Ele vai buscar talvez aquele que está mais difícil, que talvez aos nossos olhos nós diria não, porque ele era incrédulo, nunca tinha ouvido falar de Deus, né? Vinha de uma linhagem incrédula, vivia no meio de um povo incrédulo, terrível, mas Deus escolhe e fala, é Ele que eu quero como pai da fé, é Ele que eu quero como, né? O que vai através dele as famílias ser abençoadas. E a gente vai ver com tanta dificuldade, né? Jó estava pronto aos nossos olhos, né? Família, adorar Deus. A palavra de Deus diz que ele era um homem justo, fiel, o próprio Deus dá testemunho dele. Mas Deus, ele escolhe. E quando ele escolhe, irmãos, é maravilhoso. Então, se você está aqui nessa noite, sinta-se feliz, porque Deus te escolheu. Deus escolheu você para estar aqui. E não importa, talvez você está olhando para você mesmo e falando assim, nossa, há tantas impossibilidades. Porque eu costumo dizer que nós mesmos não nos conhecemos, né? A Bíblia diz que 4 deram testemunho de Jó: os homens, o próprio, né, Deus, os anjos e o diabo. E às vezes até Jó mesmo pensava assim que não ia conseguir, mas o Senhor disse, quando ele diz assim, e o Senhor diz, eu sou na sua vida, eu tenho um plano na sua vida, e vou fazer coisas grandes se você deixar que eu faça. Porque ele diz, ele bate na porta, e quando a gente abre a porta para o Senhor, Deus faz coisas grandes na nossa vida. E nesta noite, irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Confesso que Deus falou comigo tremendamente, né? No momento de muita luta, de muita dificuldade que eu passei. Alguns momentos, né, de luta. E o Senhor, ele falou muito comigo um dia na madrugada sobre essa passagem. Está no livro de Salmos 77, irmãos. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Salmo de número 77. O título diz assim: o estado íntimo do salmista. Ele anima a sua alma pela consideração das grandezas das obras
e da misericórdia de Deus. Oh, coisa maravilhosa, né? Nós precisamos, né, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo tão terrível de angústia que nós precisamos, né, meditar cada dia mais, buscar por ânimo, né, por força, por graça da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E nos diz assim, os irmãos acharam? Amém. E diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, e a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos do tempo passado. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já as promessas que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele a sua misericórdia na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas e da antiguidade. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso. Tu és o Deus que fez maravilhas, tu fizeste notório a sua força entre os povos. Amém. Somente até aí. Irmãos, que coisa maravilhosa. Nós conhecemos aqui o salmista, né, Asaf. Asaf, ele é um salmista que escreveu mais de 12 salmos. Ele escreveu os salmos 50, os 73, os 76, os 7 que nós estamos lendo, 78, e também escreveu até o 83. Ele era filho de Berequias e filho de Simeias. Ele tinha uma linhagem, né? Ele vinha de uma linhagem de levitas. Ele foi levantado como líder, né, ali de música. E ele é levantado também em 1 Crônica 16, pelo próprio Davi, para ser o líder dos líderes. Mas Asaf, ele vinha então dessa linhagem. A Bíblia diz que ele agora é levantado e ele é preparado para ser sucessor. Ele vinha, né, de ser sucessor. O seu pai, o seu avô fazia ali, né, a preparação das músicas, dos salmos para o povo de Deus, para a adoração, para o culto. Mas nós vemos um salmista, né, aqui, ele está clamando. A Bíblia diz que ele estava passando por algo terrível, né? Não é declarado o problema que ele estava enfrentando, mas é bem óbvio que ele estava sofrendo algo que estava angustiando ele tanto, que a Bíblia diz que ele clamava de dia e de noite, e ele levantou a sua voz em alta voz. Ele clamava, ele não cessava. A Bíblia diz que ele, né, ali no desespero, buscava por algo, né, por uma resposta de Deus. E eu amo a palavra de Deus, porque Deus, ele é tão íntegro na sua palavra, né, que ele não esconde, né, as fraquezas dos seus servos, daquele que ele escolheu para escrever sobre ele e sobre as suas experiências com Deus. Salmista, né, levantado como líder. Primeiro ele estava ali, né, vinha de uma sucessão de líderes. Então ele tinha experiência, ele tinha, né, ali, né, tudo, Deus da sua infância preparado para estar naquele lugar. E mais a Bíblia diz, irmãos, que quem nos prepara
né? Nós podemos vir de uma linhagem, podemos vir, né, de batalha, mas chega, né, certo tempo que quem vai preparar nós para ser aquilo que Deus quer, para se cumprir o propósito, o projeto de Deus na nossa vida, é Ele. E para isso nós temos que passar as nossas experiências. E as experiências muitas vezes nos angustia, né? Nos traz desespero, angústia. A Bíblia diz que ele clamava e ele, né, é sincero. Ele diz: o Senhor inclinou, o Senhor veio, o Senhor ouviu, mas a minha alma, sabe o que é a alma? É a sede das nossas emoções. É onde nós escolhemos se quer, não quer, não vou, não vou. É a sede das emoções. Ele diz assim: estava em conflito, recusava ser consolado. Não era Deus que não veio, não era Deus que respondeu. Ele é sincero, ele disse: ele veio. Mas a sede das minhas emoções, as minhas emoções, a minha alma, ela recusava o consolo de Deus. Ela recusava. Quantas vezes o Senhor não está fazendo assim conosco, irmão? Nós estamos clamando, nós estamos chorando, nós estamos jejuando, nós fazemos votos, mas quando Deus vem e quer responder e quer nos consolar, nós recusamos. Sabe por quê? Porque não é o que nós queremos. É mesmo, Deus, glória a Deus. Não é da maneira que nós queremos. Aí a nossa alma entra em conflito. A nossa alma não quer aquilo. A nossa alma quer aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, que nós projetamos. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele não vai nos dar aquilo que nós queremos, vai dar aquilo que nós precisamos. Porque o que queremos, talvez, irmãos, é como aquela criança, e eu vejo o salmista como aquela criança que às vezes é de 6 anos, 5 anos, que não tem ainda entendimento. E a mãe está ali picando, o pai está picando algo com a faca, e ele acha ali tão, né, interessante. E ele fala: mamãe, deixa eu, me dá essa faca, deixa eu picar, deixa eu fazer. Aí a mãe fala: não pode, não pode. E ele sai chorando, reclamando, e ele só sabe falar assim: mamãe não deixou, papai não deixou. Mas que aquilo, que naquele momento, se for dado, vai ferir. E às vezes a gente não entendemos, irmãos, né, a vontade do Senhor. E o Asaf estava aqui, né, e com toda a sua experiência de servo, e ele não estava entendendo. E ele diz assim: o Senhor veio, mas a minha alma recusava. Aí no versículo 3 vai dizer assim: lembrava-me de Deus e me perturbava. Sabe o que ele está dizendo? É que eu sei que Deus tem poder. Eu sei que Deus pode. E por que ele não está fazendo? Por que ele não quer? Por que ele não faz? Aí ele vai dizer assim, algo que traz a angústia, pode trazer para nós, irmãos. Ele diz assim: olha, e eu me queixava, e o meu espírito desfalecia. Muitas vezes, irmãos, quando Deus não responde da maneira que nós queremos, nós levantamos um espírito de questionamento. Nós levantamos muitas vezes, né? Ficamos questionando, queixando. E a Bíblia diz que há um perigo, porque sabe o que ele diz assim? Ele diz assim: quando eu me queixava, eu reclamava e muitas vezes murmurava, né? E muitas vezes nós estamos assim, na presença do Senhor, questionando, murmurando, não entendendo a vontade, o querer do Senhor para a nossa vida, e começamos a questionar, né? E ele vai dizer assim: e o meu espírito desfalecia. É porque muitas vezes nós nos encontramos enfermos espiritualmente, desanimado. Sabe por quê? Porque quando nós não entendemos, aí nós começamos a questionar. Nós queremos saber, né? A Bíblia diz que Jó, no capítulo 29, ele começou a achar que Deus não andava com ele. Ele começou a achar que Deus só era com ele quando estava tudo bem.
Mas que naquele momento, Deus não era com ele. Ele vai dizer, quando Deus andava comigo, quando a luz de Deus estava sobre mim. E ele começa a questionar, e muitas vezes há esse, o espírito, da ingratidão. E nós começamos assim, a Bíblia diz, sabe o que vai causar? Uma enfermidade no nosso espírito. Porque nós somos espírito, alma e corpo. E é pelo espírito, irmão, que vem algo de Deus. É pelo espírito que buscamos, é pelo espírito que temos vontade, é pelo espírito que nós se alegramos com as coisas do céu. É com o espírito, mas é com o espírito também que nós entristecemos, que nós enfermamos, que nós perdemos a alegria da presença de Deus. Deus estava ali, Deus estava presente, Deus queria consolar. Às vezes nós achamos que Deus não está presente na hora da nossa angústia. No Salmo 46, a Bíblia diz que Ele é bem presente. Ele não é só presente, Ele é bem presente na hora da angústia. Servir a Deus, adorar a Deus, como o salmista mesmo, ele adorava, ele era líder. Isso não impedia as angústias, as tristezas, as decepções nas nossas vidas. E ele não entendia, mas o Senhor estava trabalhando na vida dele, estava trazendo para eles um trabalhar, para que ele formasse, para que ele executasse aquilo que Deus lhe chamou, para que ele entendesse a vontade de Deus, que muitas vezes não é como nós queremos, mas a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é perfeita. Ela é perfeita para nós. E ele estava ali, e ele diz assim: de noite chamei a lembrança, não considerava os dias da antiguidade, os anos do tempo passado. No momento que a gente está passando por uma luta, por uma angústia, por uma tribulação, ou até mesmo por uma enfermidade, a gente fica lembrando o tempo que a gente estava bem. Aqui a gente sente saudade daquela alegria, saudade de estar bem, saudade daqueles momentos. A gente começa a lembrar do tempo passado e fica ali no passado e perdendo o presente. E perdendo a oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. Se Deus nos fez no passado, com certeza Ele fará também agora no presente. Porque Ele não muda, Ele não muda. A Bíblia diz que Ele é eterno, Ele não muda, Ele não sofre variação. Eu costumo dizer que, glória a Deus, que nós servimos um Deus que não aceita bajulação e que não é corrompido por nada. Quando Ele promete, Ele cumpre. E Asaf estava perturbado, pensava no passado. De noite chamei a lembrança do meu cântico. Ele começou a lembrar dos hinos, dos louvores, tanto que ele ouviu quanto que ele escreveu, e ele começou a buscar. E ele disse assim: rejeitou o Senhor para sempre, e tornará a não ser favorável, cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se já as promessas que veio de geração em geração. Não acabou. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele cumpre a sua palavra, E agora Asaf estava olhando para o passado. Assim também, quando Deus vai se encontrar ali, a Bíblia diz que o anjo vai se encontrar, com Gedeão. E Gedeão estava ali moendo seu trigo, triste, ali por mais uma perda, da sua plantação. E a Bíblia diz que ele chega para ele e diz assim: homem valoroso. Ele diz: você tem certeza? Você tem certeza? Porque olha só a situação. Olha como. Não, e Deus ainda fala, mas Deus é contigo. Ele diz: como? Como que Deus é conosco? Como que Deus pode ser conosco? Aí ele falou: olha, e o Senhor ainda mais tem uma obra para realizar através da sua vida, através da minha. Você tem certeza que ele está falando comigo? A minha tribo é a mais pobre, a mais miserável. Louvado seja Deus. A gente planta e quando a gente está tudo pronto, quando está tudo pronto para ser colhido, sabe o que faz? Vem os medianídeos e arranca e rouba. Aí ele vai dizer assim: eu
sou mais miserável ainda, sou mais pobre, mais pequeno da minha família. Ô irmão, Deus não está contando com você, não está contando com o que você sabe fazer, não está contando, né, com a sua possibilidade. Deus está dizendo, é a minha presença que vai fazer diferença na sua vida. É a promessa que eu tenho sobre a sua vida. Deus não tinha abandonado o povo, era um povo que tinha se esquecido de Deus. E Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E a palavra de Deus diz que agora Ele diz assim, olha, eu vou começar, sabe o que Ele fez? Ele começou a puxar pela lembrança. Lembrarei-me, pois das obras do Senhor é uma. A Bíblia diz que ali é uma do ensinamento que nós aprendemos no livro de Lamentações 3. É ali quando o próprio Jeremias vai dizer, busca, né? Busca, vai buscar na memória aquilo que lhe traz a esperança, vai lembrar, vai buscar, está difícil, você está aí sendo levado muitas vezes a cativo, como o povo estava sendo levado, mas ele estava dizendo, busca na memória aquilo que traz esperança, e o que nos traz esperança é a misericórdia de Deus que não nos deixa ser consumidos. E a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. Não é o que você pode fazer, mas é o que Deus pode fazer. E como Ele fez na antiguidade, Ele fará também neste presente século. Era isso que Deus estava dizendo no coração de Asaf. Zaf, eu não só agi na antiguidade, não. Eu só não fiz no passado, não. Eu quero fazer nesse também, vou fazer. Mas nós estamos muitas vezes desanimados. Muitas vezes nós estamos olhando, sabe o quê? Olhando, né? Ali quando o próprio Deus vai chamar Pedro para andar sobre as águas. E você pode imaginar. Andar sobre as águas. Não sei por quanto tempo Pedro andou, mas ele experimentou um maior milagre, irmãos. Andar sobre as águas, andar sobrenatural. Mas quando ele começou a olhar os ventos, o agitar do mar, ele começou a afundar. O interessante é que Pedro sabia nadar, porque ele era um pescador. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas irmãos, quando nós não cremos, quando a incredulidade toma no nosso coração, nem saber o que a gente sabe fazer, não conseguimos. Porque a Bíblia diz que sem Deus nada podemos fazer. Porque Deus está nos chamando para andar no sobrenatural, quando nós estamos olhando a dificuldade, olhando as tristezas, as amarguras, a angústia, as decepções, e Deus está dizendo, tudo que eu fiz no passado, eu posso fazer de novo. Porque nada pode impedir o querer, o afetuar de Deus. E Asaf vai puxar a memória. Ele diz assim, esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Não, Deus não esqueceu. Aí ele vai lembrar, sabe onde que está? Ele diz assim, eu tenho que voltar a fazer o que eu fazia. Eu tenho que voltar a adorar, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Ele nos chamou para adorar, Ele nos chamou para louvar o seu nome, é para crermos, é para confiar nos dias da angústia, porque Ele não nos abandona. A angústia não afasta Deus de nós, muito pelo contrário, Ele diz, eu estou presente, eu tenho refúgio, eu tenho fortaleza, eu tenho socorro e provisão. Você não pode, mas Deus pode. Você não consegue, mas Deus consegue. Muitas vezes nós achamos que acabou, né, o propósito de Deus na nossa vida, mas não, meu irmão, nunca acabará. A Bíblia diz que Ele está na nossa porta. Eu amo a Deus, sabe por quê? Porque é o ofendido que vai bater na porta de quem foi ofendido. É Deus buscando o homem. Eu sempre disse, sabe por que há muitas religiões? Porque nas religiões é um homem buscando um Deus que se adequa a ele. Mas no Evangelho é um Deus buscando o homem para se adequar a ele. E quando nós se adequamos a Deus, Deus realiza grandes obras, tanto em nós como através de nós. Asaf, a Bíblia diz que agora nós vamos ver um Asaf diferente do Salmo 73, um Asaf agora diferente do Salmo 77, porque quando ele vai buscar a memória, ele diz, sabe onde que está? Meditarei também em todas as tuas obras, falarei dos seus feitos. Deus nos chamou para falar das obras dos feitos que Ele tem feito na nossa vida, para
Não, Ele não tem como consolar. Às vezes a tristeza, a amargura na nossa vida é tão grande. Mas a Bíblia diz, né, em 1 Coríntios, que Deus, Ele é Pai de todas as misericórdias, mas Ele é Deus de toda consolação. Nós não sabemos o que estava acontecendo com Asaf. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei, né? Talvez você não sabe o que está acontecendo comigo, mas há um Deus que sabe todas as coisas, e nesta noite Ele pode alegrar seu coração. Ele pode mostrar que Ele é Deus que fez e fará coisas grandes na sua vida. É dar oportunidade. Asaf se levanta, ele diz assim: eu sei aonde eu vou encontrar, eu sei aonde eu vou me levantar, é no teu caminho, ó Deus, o teu caminho está no santuário. Quantas vezes nós estamos prostrados, quantas vezes nós estamos escondendo de Deus, porque é assim mesmo, a angústia, a tristeza, ela nos afasta de Deus, mas a palavra de Deus diz que Deus está nos chamando. Deus está aqui como estava em Asaf, querendo consolar, querendo levantar, mas Asaf estava olhando os seus problemas, a sua angústia, a sua tristeza, mas quando ele começou a olhar, a meditar na palavra do Senhor, ele disse: eu vou me levantar, eu vou para o santuário, sabe por quê? É lá que eu vou receber força, é lá que eu vou me levantar, porque ninguém pode fazer nada com você se você não fizer, se você não querer. A Bíblia diz que Ele está à porta batendo, mas se você abrir, Ele vai entrar e vai cear com você, vai trazer alegria, vai te levantar, vai criar um novo caminho para você, porque a Bíblia diz que Ele é um Deus que tudo pode, nada para Deus está perdido, meu irmão. Quando Deus não responde da maneira que nós queremos, tem consolo. A Bíblia diz que Paulo chorou, pediu 3 vezes: tira esse espinho de mim. O Senhor diz: eu não vou tirar, mas eu vou te dar graça para vencer essa adversidade. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando eu digo assim, irmão, se levanta, porque ninguém pode ser cheio de Deus se não for você. Verdade, Deus. Ninguém pode ter conhecimento de Deus se você não buscar, se você não querer. Não pode nada, e nada pode nos impedir de buscar a Deus, de buscar seu conhecimento, de se encher dele. É como querer que alguém tome um remédio para eu sanar. É como se eu quisesse que alguém fizesse uma cirurgia no meu lugar. Irmão, só você pode se encher de Deus. Só você pode ser alegrado. Se a tua alma, se a angústia, a depressão, ou que seja o que for que está, irmão, tirando, né, você da presença de Deus, se levanta nessa noite. Se levanta nessa noite e repreenda. Levanta, venha para a casa do Senhor, venha se alegrar na presença do Senhor. Comece a fazer igual a Asaf. Vou me lembrar, sabe por quê? Que Asaf disse: Deus é tão poderoso que quando Ele mostrou a sua face, as águas se abriu. Deus tirou o povo do Egito sem usar uma arma. Deus tirou, Deus cuidou deles no deserto. Deus tratou, Deus nos trouxe, Deus nos fez uma nação. E este mesmo Deus continuará nos guiando por este caminho. Nada, Paulo vai dizer, o que pode te afastar, o que te pode separar? Nada, ele disse: nada pode me separar do Senhor. Nada, meus irmãos, a não ser a minha escolha. Mas nesta noite escolhemos ser perfeiçoado por Deus, escolhemos ser melhorado por Deus. Asaf tinha que passar pela experiência, ele tinha que se levantar por ele, para ter experiência, para falar, para poder, né, a ser ali, para liderar, para que ele pudesse, para que Deus cumprisse o propósito na vida dele. Irmão, Deus tem propósito para a nossa vida. O maior propósito de Deus para a nossa vida é a salvação, é trabalhar na nossa vida. E nesta noite eu quero, irmãos, agradecer, né, por essa oportunidade. E quero que os irmãos continuem orando por mim, pela minha família, porque grande é a luta, mas maior é a promessa que Deus tem sobre a nossa vida, né? E nós estamos aqui para servir o Senhor. Muitas vezes nós queremos ficar prostrados, muitas vezes nós queremos, né, desistir até do plano que Deus tem na nossa vida, por nos achar incapazes, por nos achar, né, ali às vezes com tanta dificuldade. Mas o Senhor é um Deus maravilhoso, né?
Como que Deus não trabalha com as nossas emoções, Deus trabalha com o seu propósito, com a sua vontade, né? E nesta noite o Senhor, né, continue falando nos seus corações. Se levanta, meus irmãos. Há um tempo de angústia, há um tempo de tristeza, e o diabo ele vai lutar de todas as maneiras para que nós possamos perder a nossa salvação, né? O diabo, costuma dizer, ele não quer nossos bens, ele não quer saúde, ele não quer nem a nossa família. Tudo que ele quer é a nossa comunhão com Deus, a nossa alegria, né? A nossa gratidão por tudo que o Senhor, não é que ele vai fazer, que ele já fez. Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. E tudo que nós temos que fazer é tomar posse daquilo que o Senhor já ganhou para nós. Aquilo que nós não poderíamos nunca fazer, nem comprar, nem adquirir por nós mesmos. Mas Ele já adquiriu. Então Ele está nos chamando, independente de que nós somos, dependente das nossas limitações. Mas o Senhor conta conosco. O Senhor Ele conta comigo, com você. Eu costumo dizer que, né, o Senhor ali, no seu último dia que Ele teve com os discípulos, ali naquela ceia, o Senhor deixou, né, seis símbolos, né, 6 símbolos. Um deles foi uma toalha, uma bacia, um joelho, né? Quando ele né, cingiu a toalha e com a bacia e ajoelhou para lavar os pés dos discípulos. Isso significa, irmão, a toalha é comprometimento, a bacia é serviço e o joelho é submissão e humildade. O Senhor está nos chamando para isso. Ele nos chamou para servir. Tem um ditado aí no mundo que diz assim: não joga a toalha não, não desiste não joga a toalha não. E Ele fez algo ainda maravilhoso. Ele trouxe vinho, pôs pão e uma mesa. Sabe o que significa, irmão? Vinho é algo tão precioso que a gente às vezes tem que espremer um cachinho de uva, não dá isso aqui. Sinal de vinho é sinal de abundância, de alegria, de boa colheita, não é? É isso que ele diz. Olha, agora vocês têm abundância, vocês têm uma colheita maravilhosa, porque o que eu vou semear é uma colheita maravilhosa para vocês. Vocês têm motivo de alegria. Pão é saúde, é vigor, né? O alimento, ele, né, quando a gente vai no restaurante porque restaura, comida restaura. Então ele tinha pão, tinha água para nos restaurar, para nos alimentar. Jesus já nos deu isso, né? Ele é o próprio pão que desceu do céu, que nos alimenta. E Ele deixa uma mesa. Sabe o que é mesa? É comunhão, intimidade. Aleluia. Nós já temos tudo isso, irmão. Tudo isso o Senhor já deixou para nós. E que nós possamos, né, cada dia mais compartilhar, aproveitar de tudo aquilo que Jesus já conquistou e nos deu, né? E vamos servir o Senhor com alegria, né? E vencer todos os dias as nossas tristezas, as nossas angústias, né? As nossas decepções, porque no mundo próprio Jesus diz: vocês vão ter aflições, mas tenha ânimo. Não é que nós vencemos, é que eu venci. Irmão, se Jesus não tivesse vencido, ninguém mais ia vencer por nós. Jesus não, né, Ele não era nossa última opção, Jesus era a nossa única opção. E Jesus venceu na cruz do Calvário, abriu o livro da vida e nos deu acesso através dele para nós chegarmos diante do trono da graça. Hoje nós estamos diante do trono da graça. É tempo de buscar graça, e é a graça de Deus que vai nos alimentar até a vinda de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.